A nossa roda de conversa vai ter esse tema, né? A espiritualidade em uma sociedade cansada. E aí, cada um dos preleitores aqui, dos profissionais presentes, vão trazer um pouco da sua visão sobre esse tema, né? Eu vou fazer algumas perguntas, e aí, algumas direcionadas, algumas perguntas geral. Então, se uma pessoa, por exemplo, o Matheus falou alguma coisa, o Fox achou um gancho, pode pedir a palavra para contribuir. E a ideia é essa, tá, gente? É bem uma conversação entre as áreas para a gente poder esmiuçar bem esse assunto, tá? Vou começar assim com a primeira pergunta, que é geral. Daí cada um na sua vez. Não... Estão meio tímidos assim. Então, a pergunta geral para iniciar é: para vocês, quais são as principais fontes de cansaço na sociedade atual? Vitória. Acho que a Vitória poderia falar, porque ela não falou nada essa noite ainda. Para você. Mas eu não pensei em nada ainda. Qual que é a principal fonte de cansaço? Eu acredito que tem muito trabalho. E eu sou, o Matheus falou, o clichê da rede social. Eu sou muito defensora do clichê da rede social. Eu sou muito, a cada 3 meses eu falo, não, eu vou ficar sem Instagram. Porque eu já fiquei algumas vezes em Instagram e realmente, tipo, muda a minha vida. Eu já comecei a fazer, eu já comecei a pintar. Comecei a fazer crochê, comecei muitas coisas sem Instagram e acredito que eu me sinto muito cansada quando eu tô com a rede social assim. Mas acredito que tem muito o trabalho, né? Eu acho que eu sou um pouco diferente eu não tenho muito esse negócio de trabalho. Eu queria gostar mais de trabalhar. É verdade. É verdade. Eu adoro descansar. Essa é a Vitória, gente. Ela é 100% sincera. Isso é maravilhoso nela. Eu adoro descansar. E até a minha irmã, a gente estava falando. Eu adoro meu trabalho também. Só que eu acho que eu poderia produzir mais quando eu não estou no trabalho. Poderia produzir mais coisas para o trabalho, assim, inventar coisas novas e tal. Mas eu adoro descansar, então. E até essa semana a gente estava falando sobre serviço doméstico e tal. E minha irmã falou uma coisa bem pontual. Enquanto o Matheus falava, eu lembrei. Ela falou assim: a minha mãe priorizava muito o nosso descanso. A gente era cobrada para fazer serviço? Era, mas, tipo assim, chegou da escola, chegou do balé, chegou de algum lugar, descansa Nossa. 30 minutos, descansa 1 hora, depois a gente conversa. Então, eu acho que tem muito, principalmente na psicologia, você aprender, sabe? Como que a gente vai fazer para não se comparar? Vamos aprender? Se você não aprendeu isso com seus pais, vamos tentar uma forma? A gente, talvez não vai aprender nessa semana, talvez não vai ser nesse mês, talvez não vai ser em 6 meses. Mas se você lembrar disso, fazer um exercício disso em um período de tempo, talvez você aprenda a algo melhor. Talvez a não se comparar, não sei, talvez a descansar. Então, talvez vem disso, assim. A minha mãe nos ensinou a descansar. Então, como que se eu hoje em dia eu sei, mas a pessoa que não sabe descansar, como é que vai aprender? Só repete a pergunta, por favor. Qual, na sua visão, assim, qual que é a principal fonte de cansaço das pessoas estarem cansadas hoje em dia? Eu acho que é justamente o produto dessas fontes, né? São finitas, né? Então a gente bebe numa água que vai se acabar, tipo, você trabalha e você sabe que vai chegar no final do dia e vai estar cansado por bater, tipo, contra a parede, sabe? Tipo, tá ali martelando, faz 1000 coisas, mas chega no final do dia, está com o coração angustiado porque não teve contato com a fonte, né, que é Jesus, né? Nas minhas angústias consigo ver isso, sabe? Tipo, quando eu estou angustiado, não tive um contato com Deus, né, que é aquilo que realmente me sacia, sabe? Que tira os medos, que me conforta, que traz um abraço. Então, acho que é o produto das fontes que são finitas, né, que não satisfaz. Acho que esse é o problema. Aproveitando até, tipo, o que a Vitória falou, quando ela disse assim,
dá para ver até no corporal. Eu queria até gostar mais de trabalho, mas eu não sou essa pessoa. A gente falar que gosta de descansar hoje traz um desconforto, porque, eu tô com a agenda cheia. Isso traz um status para a pessoa, querendo ou não, né? Tô com a agenda cheia, tô cansada. E que legal que é a gente fazer esse caminho de volta, né? Que até a proposta do nosso evento é essa discussão da importância do descanso, que graças a Deus foi ensinado para a Vitória, mas a importância disso para que a gente possa viver um equilíbrio, né? Agora eu vou direcionar a pergunta, tá? Vou direcionar para o Dudu. Porque o Dudu também não falou muito hoje. A gente quer te ouvir, Dudu. Você é importante para a gente. Vamos lá. Dudu, o que a Bíblia diz sobre descanso? Vamos pregar? Nós temos várias passagens bíblicas, né, a respeito disso, mas eu vou pegar o gancho no que o Mateus falou. Eu acredito que, muitas vezes, até as disciplinas espirituais, nós poderíamos pegar aquele clássico cristão do Foster, Celebração da Disciplina, que é lindo, mas até as disciplinas espirituais, se não feitas através de uma ótica da contemplação, uma ótica do analisar, do observar a beleza. Salmos 27, versículo de número 4, se não me engano, afirma algo muito interessante, né? Fala essa ideia de que o desejo do salmista é estar na casa do Senhor todos os dias de sua vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Então, nós temos tantos exemplos bíblicos a respeito de uma jornada no qual o tempo ele é relativo. E quais são os momentos, talvez, hoje, que nós vemos o tempo ser relativo? Será que com a família? Será que com amigos? Então, a Bíblia nos ensina realmente a estar com Deus por prazer e não somente por disciplina. Talvez nós temos aprendido que a oração é só uma obrigação e não tem prazer nisso. Assim como estar em comunidade é uma simples necessidade, mas sem prazer nessa necessidade. Então, eu penso muito nisso, a respeito de observarmos a beleza e o prazer de estar com Deus, com a igreja do Senhor Jesus, sobre a criação do Senhor Jesus. E daí, trazendo o gancho, talvez, do que a Vitória falou, eu acho que numa cultura onde ser workaholic é o ápice do sucesso, como nós vamos encontrar alguém disposto a estar na casa de Deus simplesmente para contemplá-lo? Não cabe. Amém. Não encaixa. Então, realmente, nós precisamos voltar a entender que espiritualidade não é aquilo que fazemos, mas muitas vezes aquilo que Deus fez, nós simplesmente estamos observando. Eu acho que nós pegamos a missão de Deus e colocamos como missão nossa, mas nós somos simples colaboradores da missão que é dele, e ele é aquele que está mais a fim de fazer essa missão se concretizar. Então, nós somos simples colaboradores de tudo isso. Então, talvez a gente tenha que apreciar a jornada. Acho que esse é o principal caminho. Nossa, bem isso. Quando a gente tem essa cultura de que eu faço, eu posso, eu consigo, né? Estava falando esses dias sobre 2 toques, né? Tudo possível. A gente traz uma glória para a gente. É gostoso, porque todo mundo acha legal realizar as coisas. E a cultura do reino é o contrário, né? A gente é privilegiado de participar, né? Assim como o pastor falou. Agora, posso acrescentar? Pode. O Dudu falou coisas que fazem muito sentido para mim e que eu apliquei na minha vida e fizeram sentido, assim, né? Então, essa coisa de você encontrar esse prazer no Senhor, às vezes ele vai vir pela disciplina. E para mim ele veio pela disciplina. Então, não vai ser de hoje para amanhã que muitos dias de jejum, muitas horas de oração, muitas horas de leitura. Que prazer que eu tenho nisso. Eu encontrei o prazer na disciplina. Então, por isso que eu até falei, né? Eu descanso na disciplina. Hoje eu tenho prazer, realmente, em todas essas disciplinas. Mas, no começo, foi por regra mesmo, assim, para chegar nisso, né? E, voltando à primeira pergunta lá, de o que leva a gente para esse cansaço, eu vejo muito que é também a comparação, claro, que daí vai vir por N meios, né? E hoje, para a gente, é muita rede social.
E a produtividade, que também está muito ligada à comparação para mim. Então, eu tenho que produzir. Então, no meu contexto, mulher, 34 anos, solteira. Eu não casei, eu não produzi uma família, não produzi um filho, então eu tenho que ser alguma coisa. Corporativamente, eu larguei tudo, eu resolvi ir contra tudo. Então, para mim, constantemente, eu preciso ir na palavra e na fonte de que me diz de que eu não valho o quanto eu produzo. Então, isso, para mim, vem muito ligado a encontrar prazer através da disciplina. É assim que eu consigo sobreviver nessa sociedade do cansaço. Até interessante, contando algo pessoal, eu cuido da sala de oração da quarta-feira aqui na Mosaico, então a gente abre a sala de oração meio-dia, ela vai até 9h30 da noite. Então, às vezes eu fico trabalhando aqui, mas eu sempre procuro ter um tempo, sempre tento esticar esse tempo de contemplação ao Senhor. É muito difícil a gente tirar a nossa mente desse lugar de produtividade, né? Até o Henry Nouwen, ele vai falar muito disso no livreto dele, Espaço para Deus, onde ele vai falar que preocupação se tornou um estado. Então, se você não está preocupado com nada, alguma coisa está errada com você. Quando, na verdade, o Senhor nos convida a um outro estilo de vida, onde Ele fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã, né? Olhem os pássaros do céu. Então, a gente pensa muitas vezes que a perseguição no fim dos tempos, ou enfim, entrando um pouco nesse lugar, ela vai vir com guerra em alguma coisa, e muito pelo contrário, ela vem numa cultura que às vezes entra no nosso coração, entra na nossa mente, e a gente se deixa levar por isso, e a gente esquece quem é o nosso Deus e qual que é a nossa cultura, onde a gente tem que estar. Exatamente. Muito boas reflexões. Eu vou passar agora uma pergunta para o Fox. Fox, como que você acha que a arte pode impactar essa sociedade cansada, assim? Uma arte sua ou arte de outros profissionais pode impactar nesse ritmo frenético que o pessoal está vivendo hoje? Eu acho que, muito além da mensagem que a arte carrega, ela tem que ter um contexto mais profundo com quem está fazendo aquilo, né? Tipo, no caso de um artista, né, ele está pintando uma parede ou um quadro. O quadro está dizendo uma mensagem linda, bonita, tipo, legal, mas, na minha opinião, tem que ter um contexto com a vida dele. Porque senão eu vou estar sendo um papagaio repetindo algo que alguém já... Amém. Eu acho que aí entra muito na questão da identidade, né, que eu dei uma pincelada antes. Se eu sei quem eu sou em Deus, eu tenho propriedade no que eu falo, no que eu faço, no que eu pinto, e automaticamente vai cair por terra outras coisas, né, que acabam me atrapalhando, né, que dentro da minha área, estou dizendo, né. Antes eu tinha essa questão também de, né, que ela estava falando de comparação, né, eu tinha muita questão de me comparar com outros artistas, e quando eu sempre bato nessa tecla do lance do estilo visual, quando você vira uma chave, quando Deus te dá algo e vira uma chave na tua vida, muitas coisas caem por terra. Tipo, já não existe mais aquela comparação, porque você sabe que o espaço que você está ocupando, aquele espaço é só teu. Outra pessoa não vai conseguir. Mesmo que ela tente ocupar, ela não vai conseguir. Então, acho que o contexto da arte que está sendo transmitida e a pessoa que está atrás da arte tem que estar muito junto. Senão não vai impactar. As pessoas vão perceber que aquilo é algo vazio, que atrás daquela tinta tem algo vazio, que tem um coração vazio, que tem algo que não transmite nada, e que é só estética, só vai decorar, né? Então, e quando está tudo simultâneo, comunicando, a arte, o artista, isso vem com peso, porque ocupa o lugar, né? Pode vir um artista famosíssimo, o cara top das galáxias, ele vai ocupar o lugar dele, mas aquele lugar que aquele artista desconhecido está fazendo ali, com o coração em Deus, com a alma ali, com as forças que ele tem, aquele espaço só ele está ocupando. É a identidade dele, sabe? Tipo, é o núcleo que ninguém vai conseguir entrar ali, né? É o que Deus criou para ele ali. A forma de transmitir, né? Eu acho que tem muito a ver com isso.
Muito bom. Mais alguém tem algo a acrescentar sobre esse? Eu acho que eu gostaria de acrescentar sim, porque sabe que o Dostoiévski, que é um autor russo, ele tem uma frase bem famosa que ele escreveu uma vez, que a beleza salvará o mundo. É uma frase um tanto quanto utópica, né? Bom, a beleza vai salvar o mundo, que salva é a economia, a política, né? Mas num sentido mais subjetivo de que a beleza é a única coisa capaz de dar sentido ao ser humano, é a única coisa capaz de salvar no meio disso tudo. E aí a gente pega o Nietzsche, né, filósofo alemão, ele vai dizer que a arte existe para que a realidade não nos destrua. A vida é dura, curta, incerta, e eu estou diante de uma arte que dá conta de me levar para uma transcendência, um abstratismo, um lugar que eu nunca vou conseguir chegar. Né? Então, a arte existe para que a realidade não nos consuma, não nos destrua. Né? Muito bom. Sim, e até pegando o link aí, tem muito a ver com essa coisa do modernismo agora, né? De querer tirar essa relação do divino, do transcendental com a arte. Então, a arte ela não pode mais ser a arte e trazer a beleza, né? Tudo tem que ter uma funcionalidade e tudo tem que ter um porquê, justamente para tirar essa conexão, né? O mundo quer tirar essa conexão que a gente tem da revelação de Deus em todas as coisas, né? E essa contemplação, essa arte, ele nos leva para esse contato com a nossa humanidade, porque olha que interessante, você sabe que os nazistas, eles evitavam escutar música clássica, porque isso conectava eles com a humanidade deles. Meu Deus. Então, como que eu vou passar essa madrugada toda matando? E quando tu escuta música clássica, aquilo te eleva a um ponto, sabe, de criaturalidade, assim. Não, existe é outra criatura, é outro... Não posso. Quem que traz esse senso? Cara, a música. E o Roger Scruton vai falar no livro da beleza dele, né, que não tem como a pessoa se deparar com a beleza e não ver nada de maior naquilo, né? Você precisa fazer muita força, porque quando você faz essa contemplação, você tem essa conexão, né? Então não tem uma justificativa, né? Muito bom. Essa arte que salva e que é possível através de nós, que a gente faz uma imitação de Deus, que Deus cria, né? Ele é um ser criativo e a gente acaba imitando realmente um filho como imita o pai fazer as coisas. Então também vou brincar aqui de criar, mas na verdade, como o Fox falou no painel dele, estou refletindo algo que veio de alguém maior. Eu preciso só chamar a atenção, dar uma pausa, chamar a atenção para um Onix branco, final 74, precisa dar uma licencinha ali no estacionamento. Beleza? Deu certo já? Então tá bom. Eu vou direcionar agora a pergunta para a Vitória. Porque a gente acaba tendo esse paradoxo entre o cansaço físico e o cansaço mental, e você trabalha com o corpo, você trabalha com a dança. E muitas vezes as pessoas, eu tenho várias amigas e até eu muitas vezes, quando eu danço, eu fico cansadíssima. Eu amo dançar, não danço nem um pouco parecido como bailarina profissional, mas é como se o meu corpo, ele cansou. Só que a minha mente, tipo, cara, tá flutuando. Como que é essa relação entre o cansaço físico, o cansaço mental? Como que você vê isso no seu dia a dia, com as crianças até mesmo, né? No dia a dia delas, né? Como que é é uma realidade para você isso? Eu tenho dias que tem dias que eu não canso. O corpo acostuma muito, né? O corpo acostuma demais. E tem dias que eu não canso e aí a minha mente fica lá. Daí eu penso, meu Deus, o que eu fiz de diferente hoje? Daí eu lembrei, eu só fiquei, sei lá, deitada, assistindo, ou fazendo, ou não dancei, ou não trabalhei, ou não fiz atividade física. Mas eu acredito que tem muito, principalmente com as crianças, assim, eu vejo muito a gente travando muitas crianças de não brincarem, de não estar ativa, porque
a atividade delas incomoda o padrão da nossa sociedade, né? O fôlego delas é muito diferente do nosso, então acho que tem muito isso, assim, das crianças precisarem estar em contato com uma atividade física, de precisarem fazer algo para realmente gastar. E a gente, acho que tem ensinado muito as crianças a gastarem essa energia, talvez em telas, ou tipo, assiste ali. O que eu vou fazer? Minha criança não foi para a escola, o que a gente vai fazer, né? Mas acho que tem muito isso, assim, eu acho que o nosso corpo, a gente pensar até em o Matheus falou antes, há 20 anos atrás não tinha celular, há 100 anos atrás o pessoal talvez não dava tanto de carro, eles caminhavam, há 200 anos atrás eles caminhavam muito, 100 anos atrás eu não sei, mas há 200 anos atrás o nosso corpo ele foi feito para atividades, até postei no Close Friends semana passada, eu acho, o nosso corpo a gente foi feito para colher frutinhas. E agora a gente está tipo trabalhando na frente de um computador e está ficando louco, e ninguém sabe por quê. Realmente, eu acho que a gente foi feito para fazer uma atividade física. A gente o nosso corpo está acostumado, ele tem energia para isso, para ser gasta. E, de repente, a gente está lá sentado numa posição totalmente estranha. E eu acho que isso realmente deve cansar muito mais que o meu trabalho. O meu trabalho, acho que ele é bem menos cansativo do que uma pessoa que senta toda torta. Deve chegar muito mais dolorida em casa do que eu. Até arrumei minha postura aqui agora. Mas acho que eu respondi a tua pergunta, né? Eu viajo muito, mas... Muito, muito, muito bom, assim. Até se alguém quiser compartilhar algo de atividade física ou algo que cansa, né? Esses dias eu estava falando que eu precisava do momento para mim. Eu vou fazer o meu cabelo, vou fazer minha unha. Cara, eu estava morta, mas a minha cabeça estava fluindo. Como que é? Acho que os artistas podem ver isso, né? Tipo, vocês trabalham com mural, muitas vezes tipo debaixo de sol. Como que é para vocês essa questão de a Kézia disse, né? O descansar não é só o Netflix, o sofá, né? Mas são outras atividades. Como que é para vocês estar assim, trabalhando com o corpo, com a mente e o descanso? É muito interessante isso, porque, inclusive, tem uma tela minha ali que ela se chama Tempo de Qualidade. E, enquanto eu estava nesse processo de fazer a exposição e tudo mais, eu fiquei pensando o que me faz descansar. E aí eu comecei a simplesmente a pintar. Vocês vão rir da minha cara, eu sei disso, mas ela simplesmente representa para mim um tempo de qualidade, tomando café com um bolo de chocolate com morango, que é o que eu mais gosto. E geralmente quando tem dourado nas minhas telas, ela representa a presença de Deus. Então, quando eu estou num tempo de qualidade com quem eu amo, eu estou glorificando ao Senhor, porque eu estou tendo um tempo de descanso para mim. Então, descansar glorifica ao Senhor, né? Por isso que Ele fez o sábado, por isso que, enfim. E em relação ao cansaço físico, para mim, é maravilhoso quando eu chego de um dia de trabalho, que eu fiquei 12 horas em cima de uma escada, mas no final do dia parece que eu estou totalmente descarregada e eu consigo descansar. Agora, quando eu tenho que trabalhar muito no digital, produzindo esboço para cliente, produzindo tudo no digital, a minha mente ela não para na noite. Então, é bem perceptível essa diferença. Assim. Até a Carol Basso ela vai falar muito sobre isso, que a gente precisa cansar o nosso corpo para, então, descansar. Né? Então, descansar não necessariamente é você passar um dia inteiro vendo série. Muito pelo contrário, é você não fazer isso. É você sair para caminhar, é você sair para correr e tudo mais. Demais, isso é verdade. Eu vou direcionar agora a pergunta para a Kézia, mas assim, gente, eu direciono. Quem quiser participar, tome a palavra, por favor. Você acredita que a moda pode ser uma forma de revitalizar, de trazer um renovo, um descanso, um frescor assim na vida de uma pessoa?
utilizar da moda, do jeito de se vestir, dos acessórios. Você acha que isso pode trazer, assim, no dia a dia, de repente, esse lugar de... Sabe essa pausa, assim, que a pessoa... Agora vou ser eu mesma. Ou eu escolhi isso e isso traz uma paz, um descanso. Sim, eu acredito que pode sim, a moda pode ser essa ferramenta, porém a gente não consegue fazer isso sozinha. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo guiando a gente, porque senão a gente vai cair numa idolatria. Ou eu faço isso sozinho, porque eu sou muito bom, nossa, e olha como eu sou bonita, e olha como eu sou boa. Ou quando eu faço isso à parte de Deus, eu menosprezo quem Deus me criou para ser, quem eu sou, né? Então eu vou cair nessa idolatria. Então a moda é uma ferramenta maravilhosa que o Senhor nos deu, mas ela precisa ser usada na nossa vida. A gente tem que usar ela com sabedoria, sempre usando ela com o Espírito Santo junto nos guiando. E quando a gente entra nesse campo de modéstia dentro do meio cristão, falando em se vestir, a gente acaba às vezes relativizando determinados modelos de roupa, e a pessoa pode estar cumprindo visualmente um padrão de uma pessoa que é uma mulher de Deus, de feminilidade, que muitas vezes tem atributos visuais que a sociedade implementou para a gente, mas o interior dela não revela essa beleza e essa feminilidade, né? Esse coração no Senhor mesmo. Então, é muito mais fácil, com certeza, uma mulher ter um visual que traga essa beleza ou até essa feminilidade, que biblicamente deu check, né? Sim. E o interior não está assim, mas o contrário também serve, né? Um coração que está nesse lugar não vai se revelar de uma maneira oposta a isso. A gente vai fazer essa conexão. Muito bom. Aqui tem uma pergunta para o Matheus, que foi feita no teu painel, que existe alguma discussão no meio clínico sobre a tecnologia, ao invés de nos ajudar a trabalhar menos, nos faz trabalhar mais em menos tempo? Com muito mais demanda, por exemplo? Se existe assim algum estudo clínico que mostre que a tecnologia, ao invés de fazer a gente trabalhar menos, faz a gente trabalhar mais, só que em menos tempo. Agora compreendi. Olha, eu não tive contato com nada que viesse nessa direção, mas eu acho que a proposta da tecnologia em si é otimizar, né? É o software que vai otimizar, é o Uber que vai otimizar o trânsito, é uma série de coisas, né? Na verdade, isso é maravilhoso, né? Isso é ótimo. Tudo isso é muito bom. O que pega, a questão central é os excessos, né? Todo excesso daquilo que é bom vai adoecer. Esse é o exemplo do burnout que a gente disse, né? Ninguém sofre de esgotamento por fazer o que não se gosta, né? Então, mas não lembro. Posso até estar pesquisando melhor sobre a temática. Uma coisa que eu queria perguntar, na verdade, eu acho que a gente, até esses dias, a gente estava orando na sala de oração sobre a solidão. Existem vários... acabou de ser colocado como uma questão, né, de estudo, né, de preocupação, porque a saúde mental ela vem tendo assim cada vez mais ataques, né, por conta dessa tecnologia. E aí eu queria pedir uma ajuda sua, uma dica, né, para todos aqui. Quem convive com pessoas que estão prestes a esse esgotamento ou depressão, quais são os sinais que a gente pode, notar? Esse meu amigo está passando do ponto. Quais são os sinais que a gente pode notar para daí ajudar e né, levar essa pessoa a buscar ajuda? Ótimo. Tem algumas observações que a gente pode estar fazendo, né? E isso é de caráter, às vezes, de fala. Você vai observar um pouco a fala dessa pessoa. Às vezes pode ser uma fala um pouco mais carregada de uma certa desesperança, né? São sinais, são níveis, a gente costuma chamar na psicologia que existem pelo menos 3, né? Uma na qual a pessoa está começando a organizar o discurso, e a vida está chata, né? O segundo nível é quando a pessoa, olha, eu acho que não existir me faria muito bem.
E aí o terceiro nível é quando a pessoa fala, olha, estou escrevendo uma carta, vou pegar meu carro e fazer X coisa. Então a gente costuma sistematizar, organizar pelo nível do discurso da pessoa, sabe? Então observar, esse discurso é muito importante. Muito importante. E para nós, que é uma pessoa próxima, às vezes é difícil porque a gente banaliza. Ah, mas é muito meu amigo. Ah, não deve estar passando, deve ser algo. Por isso que esse acolhimento, né? Essa forma de acolher, de estar ao lado, eu acho que é a forma mais bonita. É a forma mais bonita, sabe? É poder estar junto. Não falar, mas simplesmente estar. Dentro da psicologia, a gente costuma dizer que é o ponto primário de acolhimento. É estar junto. O Rubem Alves, no texto dele, ele costuma brincar, né, que a gente vive aí indo atrás de cursos de oratória, mas ninguém quer fazer um curso de escutatória, né? A gente não quer aprender a escutar, né? E aí, na psicologia, eles vão dizer, olha, escutar é a ferramenta primária de acolhimento. É deixar a pessoa falar, não dar suas opiniões, porque toda opinião ela é carregada de valor, né? Sim. Então, o meu tio fez isso e seria legal se você fizesse, né? Minha amiga fez aquilo, seria interessante, mas é o contexto dela, né? E encaminhar para uma psicoterapia, inclusive, né? Mas voltando só para finalizar os sinais, então a fala, as questões comportamentais, né? Poxa, uma falta de vitalidade, né? Uma falta de, poxa, não tem mais aquele desejo de sair, de fazer o que se fazia antes, os discursos mudam, acho que a gente vai observando nesses pontos, assim, né? Uma mudança de comportamento, né? Só queria fazer um adendo, acho que a maioria de nós conhece o cristianismo, ou de fato é cristão, e é realmente importante nós analisarmos e nós desconstruirmos a ideia de que talvez a depressão, a ansiedade e doenças psicossomáticas, elas são curadas em gabinetes pastorais. Isso precisa ser realmente desconstruído. O Senhor pode fazer o que Ele quer? Pode. O Senhor, Ele é criador e sustentador de tudo. Mas acredito que o nosso contexto, principalmente cristão, nós utilizamos muitas vezes de uma figura de líder ou de um pastor como realmente um terapeuta. E realmente nós, como pastores, nós não temos as ferramentas necessárias para conduzir uma análise clínica e terapêutica a respeito disso. Então, realmente faz sentido nós buscarmos ajuda. E nós precisamos desconstruir, no meio cristão, o medo de ir talvez ao psicólogo ou ao psiquiatra. Parece que realmente, quando nós falamos sobre terapia, parece que é uma ausência de fé. Não, mas a fé, o Senhor vai me curar. Mas é interessante, quando pensamos em um câncer, talvez a primeira ação é ir a um médico e não a oração. Então, nós precisamos, talvez, parar de ter 2 pesos e 2 medidas e realmente desenvolver uma jornada cristã pautada em Deus, que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele é supremo, mas que se Ele permitiu que houvesse o crescimento no âmbito da saúde, para que nós possamos vencer dificuldades, a gente precisa abraçar essa causa. Então, isso é muito importante, né? Porque realmente eu já recebi várias conversas pastorais no gabinete, onde eu observo a necessidade de ajuda, mas a pessoa ela não consegue desejar ajuda. Ela se percebe em um lugar de solidão, de desinteresse pela vida, mas ela não quer uma ajuda que venha através de um psicólogo ou de um clínico, né, nesse sentido. Então é importante a gente desconstruir, sabe, essa mentalidade, eu acho, legalista, né? Porque eu acho que o legalismo, ele sim nos leva a uma jornada cristã de frustrações, né? O legalismo faz com que Cristo ele não seja suficiente. A nossa ação é. Então, a gente precisa desconstruir isso. Eu acho que era bem importante esse adendo, porque a sociedade está indo e a igreja é parte dessa sociedade, né? Então, faz sentido essa reflexão. Uma das coisas que eu estava pensando quando tu fez a pergunta é que ano passado eu participei de uma palestra organizada pela Prefeitura de Joinville, que era de prevenção contra suicídio. E aí, um dos dados é que 90% das pessoas falam antes de cometer o ato. Meu Deus. E outro dado também bem impactante é que a maioria das pessoas, tipo, quando a gente pensa qual que é a maior faixa etária que comete suicídio,
eu acho que todo mundo deve pensar em adolescentes. Adolescentes, jovens adultos, talvez adultos, pressão, mas eles trouxeram que os dados dizem que a maior faixa etária é em idosos. E aí, por que os idosos? E quem que é as pessoas que mais falam? Quem que é aquela pessoa que tu senta do lado e aí vai esperando no banco e quem que é que vai falar? Entende? Por que a gente não está mais parando para escutar eles? E não só eles, mas a gente não para escutar as pessoas. Quando alguém vem... Aconteceu comigo faz uns 2, 3 meses, eu estava terminando o TCC e eu precisava muito fazer um negócio. E aí eu estava trabalhando e tinha um intervalo ali das 4h30 às 6h. E aí, de repente, veio uma mulher falar comigo e eu fiquei tipo, meu Deus, eu tenho prazos para entregar, tenho coisas para fazer. E aí eu parei e falei, não, isso é vida. Eu vivo por causa disso. E eu parei, sentei e fiquei meia hora. Tipo, meia hora não mudou a minha vida. Não estragou os meus prazos. E eu acho que isso que a gente tem que voltar, sabe? A escutar as pessoas, a ouvir o que elas têm para dizer, contemplar a vida não somente no que eu preciso entregar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso melhorar, mas como que eu posso fazer para contemplar a vida e viver ela nos instantes que eu estou vivendo, sabe? Não só almejando um futuro. Mas esses 2 dados que eu fiquei mais impressionada, assim, sabe? Muito bom, muito bom. Até mais alguém tem algo a falar sobre isso? Fiquem à vontade. Eu não sei como a gente está de tempo, amiga. Meu celular acabou a bateria. 7h30, está na hora de finalizar, mais ou menos. Uma coisa que eu estava refletindo e a Vitória tocou no assunto é sobre quando Paulo fala sobre a gente fixar os olhos no que é do alto, né? Porque as coisas daqui são passageiras, mas o que é do alto é eterno, né? E é isso que a nossa jornada, ela foi escrita, né? Para ser feita, assim. A gente, ao mesmo tempo que vive aqui, a gente vai experimentando um pouco do que é do alto, né? A gente vai tendo prévias do que é do alto. E esse parar para escutar, que é muito importante, esse parar para contemplar também, que é muito importante, é fixar os olhos no que vem do alto, né? E é plantar no eterno, né? Plantar o que é eterno. E eu acho muito importante esse ter sido o tema do nosso festival desse ano, porque a gente está numa sociedade muito que todo mundo quer falar, né? Você abre as redes sociais, todo mundo está falando, está criando conteúdo, está falando, quer dar alguma coisa, quer aparecer. E esse convite, tanto de vocês escutando a gente aqui, quanto do nosso dia a dia, é um convite a andar na contramão de tudo isso, né? É difícil, não é fácil, mas é algo que realmente vale a pena, né? Oi? Vou acrescentar, já que estamos com tempo, né? Ah! É que tu falou uma coisa que, para mim, eu lembrei de uma frase da Carol Bazo também, e que me ajuda muito, porque eu sempre quero produzir, render, e não necessariamente, às vezes, vai ser dentro de uma corporação, mas eu sou, por exemplo, a procrastinadora produtiva. Jamais eu vou deixar de fazer o que eu preciso fazer para assistir Netflix. Eu vou produzir qualquer outra coisa que não era prioridade para eu me sentir assim, não, eu não fiz o que eu precisava, mas eu fiz aquela outra coisa. Nossa. E uma frase da Carol me ajuda muito, é até daquele livro Redeem Your Time, Redima o Seu Tempo, que eu sempre lembro dessa frase para eu, né, me conectar com o que faz sentido e o que realmente é uma verdade. O que o Senhor tem para a gente vai dar tempo da gente produzir. Porque, às vezes, até no nosso meio cristão, a gente tem essa coisa, não, entendi, Senhor, é isso que Tu quer que eu faça, esse é o meu propósito, e por onde é que eu começo, e tem tanta coisa para fazer, e não vai dar tempo, e começo a colocar em planilha, eu adoro uma planilha, um planejamento, e daí me vem essa frase, Kézia, vai dar tempo, o que o Senhor planejou para você, Ele sabe de tudo, o que Ele tem para mim, o que Ele quer que eu faça,
Vai dar tempo? Calma, minha filha. Tem o dia da semana que você vai precisar descansar. Descansa em mim, vai dar tempo de fazer, você vai produzir o que eu quero, tudo vem do Senhor, né? E isso me dá uma paz, assim, quando eu lembro, calma, Kézia, vai dar tempo, né? O Senhor é o dono do tempo, Ele criou o tempo, então o que Ele quer que eu faça, vai dar tempo. É isso. Amém. É isso mesmo. Nossa, faz parte dessa ideia que a gente estava conversando, né? De coparticipar, né? Muitas vezes eu passei por umas questões assim, uns meses atrás, eu estava hiperprodutiva naquilo que eu amava fazer. Eu amo o meu trabalho, eu gosto de fazer, então eu vou fazer até quando chego em casa, né? E quando eu fui tirada desse lugar, eu fiquei, Deus quer fazer algo na minha vida. Mas eu preciso sofrer para isso acontecer. Às vezes a gente entende isso. Deus vai me usar, mas não vai ser com algo que eu gosto, né? Vai ser, eu vou precisar sofrer muito e tal. Mas Deus ele é muito inteligente. Ele já fez a gente com inclinações, com uma personalidade, com gostos que Ele tem a intenção ali, né? Deus é um Deus intencional. E agora eu vou direcionar a pergunta para o Fox novamente. Quais são os desafios, assim? A Joinville, eu acho que pode ser até para a Thaís também, para todos aqui. Joinville é uma cidade bem industrial, né? Uma cidade que vem com uma bagagem, assim, uma história bem industrial, de produtividade, né? Como que é ser artista nesse cenário, né? Ao longo dos anos, né? O que você foi vendo de mudança, de transformação, do impacto da arte numa cidade como Joinville? Eu acho que isso é uma desconstrução, né, que vai sendo feito a partir do tempo que os primeiros artistas começaram, vai começando a quebrar aquela mentalidade. As pessoas vão encarando a arte de uma maneira diferente, vão vendo que aquilo é bom, que aquilo traz um sentido bom para a vida. Porque tem pessoas que acham que aquilo é coisa de fazer quadro, pintar mural, acho que é coisa de vagabundo. Tem mentalidade que ainda é assim, sabe? Sim. As pessoas chegam e perguntam muitas vezes, você trabalha... Claro que muitas das perguntas não são por maldade, não tem isso que eu vou falar agora, mas tem muitas perguntas que está carregado de um certo julgamento, né? Você trabalha só com a arte ou trabalha mais com o quê? Né? Você não chegaria para um construtor civil, você trabalha só com construção civil... Então, acaba meio que diminuindo, porque você faz arte, porque você pinta um quadro ou pinta um mural, como se fosse um trabalho pequenininho, a ponto de você ter mais um trabalho, sabe? Então, é uma mentalidade que vai sendo quebrada. É claro que tem muitas pessoas que perguntam, que não têm essa intenção, repito, né, que se alguém algum dia perguntar para mim, não se sintam mal, né? A gente super entende. Mas eu falo sobre a mentalidade em geral, assim, às vezes a gente acaba olhando... algumas profissões, achando que aquela profissão é tão leve, tão tranquilinha, tão pequenininha, a ponto da pessoa ter mais 3 profissões, né? Eu acho que essa questão, né, e linkando com essa questão de Joinville, desde que eu comecei, eu consegui acompanhar uma quebra, assim, uma ampliação assim do mercado da arte aqui, né? Claro que não é um mercado ainda bom, mas é um mercado assim que cresceu muito aqui, né? Se tratando de 15 anos atrás, 10 anos atrás, cresceu muito. Para você ter uma ideia, quando eu produzi impresso, na minha área, que é arte urbana, não tinha ninguém produzindo impresso naquela época, que é o print, né, que a gente compra, o pôster, né? Uhum. Não tinha ninguém, né? Daí, alguns anos, começou a ter mais artista urbano produzindo. Então, a gente percebe que é uma quebra, sabe? Tipo, vai entrando alguns segmentos artísticos, e você percebe que aquilo vai tomando mais corpo. Eu acho que está tendo um avanço. Lento, mas está tendo. Quer falar alguma coisa, Thaís? Eu sou uma criança ainda, né, comparada ao Fox, mas é um processo, né? Me chamou de velho. Mas é um processo, nessa minha curta caminhada, eu consegui ver muito essa quebra também, principalmente... infelizmente a gente teve a pandemia, mas ao mesmo tempo, como o pessoal ficou muito dentro de casa, eles viram a necessidade de beleza em casa,
né? Nossa, Então, acho que isso fez com que eles olhassem a arte de uma outra forma, né? Até tem um autor que ele vai falar que a beleza ela é tão importante para nós que você nunca sai de férias para viajar para um lugar feio. Você sempre sai de férias para viajar para um lugar belo, porque a beleza é importante para o nosso ser, é importante para o nosso descanso. Então, mas voltando aqui, se tratando de Joinville, eu acho que aos poucos tem quebrando esse paradigma de cidade só industrial, né? Então, a gente está aí com o Festival de Dança, acho que cada dia, todo ano ele aumenta, né? Então, acho que isso é um bom sinal. Legal. Até vejo a Vitória vai poder falar um pouco mais. Pelas ruas, por exemplo, né? Trazer essa questão de dança, de arte, né? Tem lá a arte do Fox, lá no Instituto, né? É algo que chama atenção, é algo que, como falou aqui o Matheus, salva, né? De uma realidade muitas vezes muito difícil, né? É realmente um respiro nessa turbulência toda que pode ser. Eu vou direcionar agora uma pergunta para o Matheus, quais são as consequências que você, como psicólogo, pode alertar as pessoas, né? Quais são as consequências de não prestar atenção nesse cansaço, né? De ignorar, negligenciar o descanso? Quais consequências na saúde mental pode trazer para as pessoas? Ok. A gente tem uma premissa na clínica de que existem, pelo menos, pessoal, duas impossibilidades humanas. Duas coisas que são humanamente impossíveis. A primeira delas é prever futuro. A gente pode organizar nossa aposentadoria, nosso financeiro, mas a gente não tem como prever o que vai acontecer com a gente ao sairmos daqui. A gente não tem como prever futuro. Então, essa é a primeira impossibilidade humana. E a segunda, que a gente costuma deixar bem claro, é tentar dar conta de tudo. Tentar dar conta de tudo vai nos adoecer. Seja isso de forma psíquica, seja de forma física, e aí tudo isso se desdobra, né, em várias outras questões existenciais, essa perca dessa noção de qual que é o meu sentido, a minha identidade, para que eu existo, né? Então é sempre bom a gente começar demarcando isso. Tentar dar conta de tudo, você não vai conseguir. Vai adoecer. Vai adoecer. As causas era esta. O que pode causar essa negligência do descanso, assim? Sim. Quais são as consequências? Enfim, uma série de prejuízos, né? É por isso que a gente vai perceber muito no contexto clínico, por exemplo, novas complicações neuronais. Tá? Eu citei antes a nomofobia, mas a gente vai ver, cara, a ansiedade em si. Sempre existiu ansiedade, né? No caráter patológico. Sim. Mas, nesse tempo, né, ele se apresenta em outras configurações, de forma mais rápida. O déficit de atenção, por exemplo. São questões neurológicas, são complicações que, se a gente não for, né, aos poucos cuidando, cara, vai tocando nesses lugares de ausência, assim. Peguei essas questões mais neuronais, né, mas trazendo mais para a existência, né? Vai cansando, vai pesando a alma, né? Vai pesando a alma, são vários prejuízos nessa direção, assim, né? Certo. Só abrir um parênteses. Essa questão de cansaço hoje em dia, né? Eu acho que, né, como o Matheus, né, falou sobre a tecnologia, né? Tem um certo ponto que é bom, o excesso traz um certo cansaço e é muito claro que o cansaço mental é muito mais pesado do que o cansaço físico, né? Você está trabalhando, mas se a tua mente está ainda descansado, você consegue tocar teu corpo noite adentro, né? Mas o mental ele é muito pior, porque o mental realmente ele acaba desencadeando essas questões, né, depressivas, outras questões, né, neurológicas, e também
acredito eu que também espirituais, né? Mas o que eu percebo assim que esse cansaço tecnológico, desculpa, ele parece um anestésico. Você não consegue perceber a realidade, não consegue perceber a tua condição como pessoa, como indivíduo, como alma, corpo, alma, espírito, né? Parece que deixa a mente inerte, não sei, dá a impressão que, ao mesmo tempo que está cansando a mente, eu acho que por isso que eu falo que é o pior cansaço, essa questão tecnológica, né? De você estar acessando muito a tela, por isso que é muito aconselhado, tipo, uma certa idade de criança não acessar telas, né? Então, imagine para nós adultos, faz o mesmo mal, só que ainda nós somos um pouco mais resistentes, né? Mas o que me chama a atenção é que parece que dá uma anestesia geral nas pessoas, né? Não só indivíduo, mas eu digo assim, em massa, né? Da gente entrar num pensamento sistêmico, um pensamento sistemático, né? Onde todo mundo está pensando igual, todo mundo está agindo igual, está escrevendo igual e some a identidade individual das pessoas, né? O que forma aquela beleza do coletivo, né? Se não tem a identidade individual, não existe uma beleza coletiva. Vai formar um monte de forminhas, pessoas que foram formadas todas iguais, né? Então, eu acho que o pior de tudo isso, só linkando essa questão que a gente está falando aqui e o tema do evento aqui, né? Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, né? Sobrecarregados, né? Eu acho essa questão anestésica que está acontecendo. E eu consigo perceber, né? Não sei quantos aqui conseguem perceber, mas tem uma anestesia rolando no ar, sabe? Das pessoas estar com a mente parece encaixotada, parece que abafada, parece que os sentimentos estão abafados, as emoções estão abafadas, não consegue tirar aquilo para fora. E aí isso vai causando as doenças mentais, né? Tipo, mas o Matheus sabe muito mais do que eu, acho que ele vai explicar melhor sobre isso, né? Mas só dando um ponto, né? Eu acho que está existindo uma anestesia geral, sabe? Tipo, com essa questão do cansaço das pessoas hoje em dia. Até a própria questão que a gente estava conversando sobre a tecnologia, a gente falar que vai descansar e a gente deita e vai para a rede social, vai para a tela. Na verdade, é essa anestesia, né? Essa coisa, como é que fala quando tem aquele remédio que, na verdade, é só tipo, que somente, assim... Paliativo? Placebo. Quem falou placebo? Só um placebo. É um placebo, né? Para o nosso descanso, né? A gente acha que está descansando, mas na verdade a gente está pilhando mais a nossa mente, porque, poxa, eu estou acordando às 8 da manhã num pau lascado e já tem gente que às 5 horas já treinou e etc, etc. Então a gente vai criando essa anestesia, né? E achando que a gente tem que ser igual, que já foi falado muito aqui, que não é o caminho, né? Na verdade a gente acaba entrando em sofrimento quando a gente foge de quem a gente foi criado para ser, né? Então, eu acho que é isso. Mais alguém tem algo a acrescentar, por favor? Finalizando, vamos passar para o nosso próximo momento, então, Mia. Gente, muito obrigada. Foi muito bom esse bate-papo com vocês.